11h58, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta para fazer aqui, digamos, uma espécie de balanço do combate à Covid. Já há pouco mais de um ano que a gente está nisso, né? E a gente recebe hoje o imunologista e clínico geral Roberto Zeballos, que muito nos honrou com a sua participação no programa de estreia aqui do Opinião no Ar, lá em 28 de setembro do ano passado. Doutor Zeballos, muitíssimo obrigado por uma nova participação aqui no Opinião no Ar. Bom dia ainda para o senhor. A gente tinha esperança naquela época que, em setembro do ano passado, que em dezembro a gente estaria comemorando Natal, Ano Novo, todo mundo mais tranquilo. E, infelizmente, continuamos nisso, né, doutor? Resumidamente, o que a gente descobriu nesse tempo, o que está funcionando, né, o que fizemos errado? Muito obrigado pela participação, agradeço mais uma vez. Então, primeiro eu só preciso dizer que eu sou doutor em imunologia, porque para ser imunologista tem que estar registrado, apesar de eu ter dado aula, ter tido um título de doutorado feito no exterior. Mas, de qualquer modo, isso é só para uma questão burocrática. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que nós temos algumas boas notícias em relação à transmissão, temos algumas boas notícias em relação ao tratamento, e eu não vou nem falar de trabalhos científicos, eu vou falar da nossa experiência pessoal. Eu já vi pelo menos, eu e a minha equipe, 2.500 casos. Se você considerar fatalidades, eu sempre falo que o que mais causa fatalidade é o tratamento tardio, eu falo isso desde lá atrás, e a nossa previsão não estava errada não, Lacombe. Você vê que em setembro do ano passado ocorreram, já fomos abrindo, o pessoal entrava nos ônibus com máscara, e isso não causou o boom. O que causou um segundo boom foi justamente aquelas pessoas que estavam escondidas na Baronesa, em Avaré, e aí voltaram nas festas. O que ficou muito claro na transmissão é que o aerosol, é muito fácil você ver isso nos casamentos, nos eventos. E aí teve uma pequena onda em novembro, dezembro. O que atrapalhou foi essa cepa P1, que ela transmite muito mais, e foi um pouco atípico fora do que se observa na natureza. Ela ocorreu 15 adaptações adaptativas, 15 mutações adaptativas, em 9 meses. Isso surpreendeu a todos, tanto na Inglaterra, quanto na África, quanto em Manaus, e aí um pouco no Rio. O que nós aprendemos, que é uma notícia que eu queria falar aqui para vocês em relação à transmissão. Ficou muito claro, segundo os trabalhos do CDC e segundo aquilo que eu observo, que é só lavar as mãos e usar as máscaras em locais fechados. E ficou muito claro. Eu vou falar do que os estudos falam, mas do que eu observo. Porque o que eu observo, mais de 3.000 casos que a gente viu, vale muito mais do que qualquer trabalho de quem só lê estudo e não vê paciente. Então, por exemplo, se um astrônomo fala para a gente que o Sol é verde, você vê o Sol amarelo todo dia, você vai questionar. Foi assim lá atrás, no início do corticoide, quando eu fiquei 3 meses brigando, porque eu estava vendo, eu entendi o mecanismo da doença, que era uma doença mais imunológica. Na primeira cepa, eu tinha orgulho de não entubar ninguém. Com essa nova cepa, a gente acaba tendo que entrar com assistência ventilatória, porque tem muito mais carga viral, por isso que alguns jovens estão sendo internados, porque o que causa o problema dessa doença é a inflamação. Outra coisa que ficou muito clara é que o confinamento não funciona. Eu vou falar do que eu observei. Eu atendi 747 casos, eu e a minha equipe, são 4 médicos que fazem consultas em função da solicitação, e desses 747 casos, aqueles que começam tratando desde o começo com a gente, com vigilância, entrando com corticoide na hora certa, fazendo tudo bonitinho, eu tive que internar alguns, coisa que não acontecia antes, muito pouco. Mas aqueles que não fazem o tratamento acabam internando demais. E o que eu observei, e que nem eu fiz o diagnóstico lá atrás das baladas em novembro, ficou muito claro, porque eu estou lá atendendo, eram 5, 6 pessoas que vinham na balada. Então, para mim, foi óbvio que foi a balada e que é o aerosol que transmite. Hoje, as pessoas, depois de 3 semanas de lockdown, 4 semanas de lockdown, pegavam na residência aqueles que estavam fazendo lockdown. Porque São Paulo é uma cidade heterogênea e é muita ingenuidade da nossa parte achar que a periferia de São Paulo, que eu conheço inclusive, que eu já fui fazer vacinação voluntária, eu entrei nessas comunidades,
realmente é muito triste, porque você entra numa porta e tem mais 3 quartos de cada lado, uma família com 5 pessoas morando em 3 quartos, todo mundo lá aglomerado. E se você lembrar bem o que a gente sabe, esse vírus, ele adora uma caverna, porque ele pega em morcego. Você não vê esse vírus em passarinho. Passarinho que anda pelo ar, esse vírus não pega. Então, eu constatei isso. Daquelas pessoas de alta renda, que tem Netflix em casa, que tem... Essas pessoas pegavam em casa porque achavam que tem aquela falsa segurança em casa. Outra coisa que me chamou a atenção, apesar das melhores das intenções, quando você faz um lockdown, o propósito do lockdown era para a gente organizar o sistema de saúde para ter leitos, para ter uma estrutura para evitar o colapso e não comprometer outras patologias que necessitam também de hospital. Então, o que acontece? Quando você tem um vírus que o período de incubação são 15 dias, quando você faz uma intervenção, você tem que ver o resultado desta intervenção pelo menos 18, 21 dias. Então, quer dizer, já ficou muito claro para a gente que nós já estamos aqui há quase 1 mês e meio e depois de 4 semanas, 5 semanas, eu ainda vi as pessoas se contaminando em casa, mostrando o quê? Que essa medida não tem efeito. Aí agora você vai estudar, vai ver, tem N trabalhos mostrando. Infelizmente, apesar das melhores das intenções, essa medida, isso também eu vejo, essa medida só serviu para acelerar a miséria, porque eu estou há 1 mês e meio, eu faço o meu caminho para ver 2 hospitais que eu interno, vou ao consultório e está aumentando a miséria ao lado do nosso carro. Os pedintes estão aparecendo. Nem vou entrar nas consequências outras do lockdown. Eu só quero dizer que hoje, segundo o Center of Disease Control, isso eu já via, porque a menina que trabalhava na recepção, ao lado de uma outra que pegou, não pegou a doença, porque não transmite fácil em superfície. As superfícies porosas, ao ar livre, o vírus se dissolve muito rápido. Isso já é uma constatação. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. O pessoal está achando esquisito que lá no Texas eles estão sem máscara, etc. Coisa que eu não recomendo ainda, porque precisa muita educação. Mas se você lavar as mãos, usar máscara, isto hoje nós aprendemos que se cada um de nós que está nos assistindo tiver esse cuidado, você controla muito a velocidade de disseminação e não causa o colapso. Os meus números de 747 casos que eu vi até ontem, a minha equipe, que tem gente que faz as teleconsultas, e quando interna, quem entra no caso sou eu, quando a gente interna, os meus números são pífios. Eu perdi um paciente apenas, que procurou a gente um pouco tarde, com um quadro mais raro, de um quadro nervoso, nem o pulmão dele que estava ruim, é um quadro neurológico que pode acontecer no Covid. Eu acho muito pouco a perda de quem começa desde o começo. Então, esses resultados, e nasceu da observação, e a gente fica preocupado quando vê as pessoas dizendo que a ciência fala que não, a ciência fala que sim. O médico tem que voltar a ser médico. Outro dia eu vi uma frase muito interessante: se eu ficar doente, não chame um cientista, chame um médico. O médico que se dedica, que está diante de um paciente, ele começa a abrir de todos os recursos, observar e tirar as conclusões. Então você pega o corticoide lá atrás, eu fiquei 3 meses falando sozinho, mas eu estava vendo os meus pacientes não indo para o tubo e os pacientes de quem não dava. E a ciência, ela falava que aumentava a replicação viral. Então não é porque um astrônomo fala que o Sol é verde que você vai acreditar. Então as pessoas podem falar, por exemplo, discutir, ir atrás do estudo científico, mas os números que a gente tem, e eu quero elogiar aqui várias pessoas, tipo, você pega a Luciana Cruz, a Carliane, o Roberto Becker, eles não estão preocupados, eles estão preocupados em solucionar, e os números deles são iguais. Você pega cidades, que vocês não sabem, a gente faz isso, tem um grupo de médicos que orienta várias prefeituras, e o resultado é depois de 17, 18 dias, que a gente faz esse trabalho de formiguinha. Aliás, o número absurdo de curas que nós temos no Brasil, eu tenho certeza que foi graças a este movimento de passar resultados, porque o que as pessoas temem é as fatalidades
e o colapso. Então, os números de curados no Brasil são, assim, maravilhosos. Os números de curados no Brasil poderiam ser pior. Eu acho que nós temos que agora parar de ficar brigando, defendendo esse ou aquele ponto, colocar o paciente em primeiro lugar. Isso vai acabar com as disputas, vai acabar com as brigas políticas, vai acabar com as vaidades, e é isso que a gente tem. Então, a nossa experiência, inclusive, lá atrás com o corticoide, eu fui parabenizado pelos médicos do Johns Hopkins, que eu tentei colocar lá, não consegui, depois eles me parabenizaram. Não estou trazendo isso como mérito meu, para mim foi óbvio, a doença tinha 7 dias, não acontecia nada. Depois do 8º dia, que é quando o sistema começa a reagir, veio o sistema imunológico e começou a causar doença. Foi aí que eu entendi o mecanismo. E tive que brigar, e ninguém deu bola para isso. Tive que brigar. Em relação aos medicamentos, o pessoal estigmatizou o tratamento precoce. Esses medicamentos, eu não sei se eles estão ajudando ou não, mas com certeza não estão atrapalhando. Eu acho que os nossos números, eles se devem a um resultado bem sucedido, de uma análise individual do paciente e que está se espalhando. E se você deixar isso no nível de cidades, de prefeitura, dá para fazer. Agora, São Paulo, eu sinto muito, ele não fez lockdown, 40% das pessoas não conseguem. E essas pessoas, se foram obrigadas a ficar enclausuradas nos cômodos, em função das condições precárias que nós temos aqui na periferia, isso agravou a doença. A periferia, muitas pessoas morreram. E uma coisa que é importante lembrar, só para acabar um pouquinho, uma epidemia tem começo, meio e fim. Então, depois de 45 dias, ela vai passar ou com mais mortes ou com menos mortes. Depende da intervenção. Amanda. Doutor Zeballos, a gente ainda atravessa um momento muito agudo da pandemia no Brasil, né? Ontem a gente voltou a ter mais de 3.700 mortes, a gente enfrentou alguns dias com mais de 4.000 mortes. Eu tenho números do Centro de Contingência aqui de São Paulo que mostram o contrário do que o senhor falou. Houve uma redução de 17% nas internações, redução aqui nos primeiros 4 dias dessa semana epidemiológica de 9,8% de casos, redução também de novas internações, 9% de internações, quer dizer, então esses são números que comprovam que as medidas restritivas têm que ser empregadas até por uma questão lógica. A gente estava com mais de 90% das UTIs ocupadas, esse número agora já refluiu, já retrocedeu um pouco para em torno de 85%, 86% das UTIs ocupadas no estado de São Paulo, o que ainda é um número altíssimo. Em hospitais particulares, como os que o senhor acompanha, o senhor atende, chegaram a ter mais de 100%. Ontem eu estava vendo uma entrevista do diretor, do presidente do Conselho do Albert Einstein. Então, quer dizer, agora que esses números estão recuando, e isso se deve a medidas restritivas. O senhor está certo, há um segundo contágio, um segundo ciclo de contágio quando as pessoas ficam em casa, mas depois de um tempo, se elas não voltarem às ruas, a queda de casos e a queda de internações é abrupta, tanto que 150 países do mundo fizeram lockdown. Reino Unido, por exemplo, com uma experiência muito positiva, Portugal também, Israel agora com a vacinação avançada, também muito positiva. Eu pergunto ao senhor, só lavar as mãos e usar as máscaras não se mostraram suficientes para essa segunda onda de contaminação, tanto que a gente teve essa recidiva, né? Depois de novembro, dezembro, janeiro. Quer dizer, as medidas restritivas feitas quando as UTIs têm mais de 90% de ocupação, elas não são necessárias? Então, vamos lá. Primeiro, você está partindo da premissa errada que ocorreu o lockdown em São Paulo. Não ocorreu lockdown em São Paulo. Não como na Europa, o senhor tem razão, é verdade. Como na Europa não ocorreu. Deixa eu terminar, que é o último programa, eu tentei concluir um monte de situação e aí eu era interrompido. Então é o seguinte, existe uma premissa equivocada, não ocorreu lockdown em São Paulo. Se você achar que ocorreu lockdown na periferia, você precisa visitar. Eu já entrei, você já entrou numa comunidade? Já entrei muitas vezes, doutor, eu fui repórter durante muitos anos, eu tenho certeza que eu entrei numa comunidade mais vezes que o senhor, em delegacias de polícia, em municípios pobres, pode ter certeza. Então você sabe que não ocorreu lockdown nessas comunidades, que são 40% de São Paulo. Outra coisa, mano, uma epidemia, uma doença que demora 15 dias para o período de incubação, qualquer intervenção para ser testada, ela tem que ter um benefício em 18, 19 dias. Não ocorreu esse benefício.
Muito pelo contrário. Você vê hoje pelo CDC, não sou eu que estou falando. Você vê pelo CDC, isso eu observo. As transmissões são só pela saliva e pelo aerosol. Por isso por isso que não teve um boom nos transportes coletivos lá em setembro. Você quer me explicar por que não teve um boom? Todo mundo estava de máscara, era para ter, só teve boom quando voltou balada. Então, nós temos que olhar os fatos. Center of Disease Control, quanto outdoors e safer than indoor. Ambiente fora é mais... Então, assumir que uma epidemia que tem começo, meio e fim, e está diminuindo sim, porque eu trabalho nos hospitais de ponta, ocorreu sim um pico, e se tivesse ocorrido o tratamento, não teria ocorrido esse pico. Se tivesse ocorrido uma estrutura de hospital de campanha, não teria ocorrido o tranco das pontas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que mais mata é tratamento tardio. Agora, eu não sei o que você falou do contrário que eu falei, não adianta você olhar os números depois de 5 semanas de lockdown, porque um monte de pessoas nesse momento, dessas 747 pessoas que eu atendi, 746 estão imunizadas. Então, não adianta você achar, por exemplo, é uma questão de tempo, com a velocidade de transmissão dessa epidemia, é óbvio que os números vão cair, só que eles vão cair ou com mortes ou sem mortes. Se tivessem ouvido a gente um ano atrás, se não tivesse política, se tivessem nos ouvido e colocado um tratamento que a gente preconiza, como você tem em Porto Feliz, em Porto Seguro, se não tivesse esse tipo, se tivessem isso, nós teríamos muito menos mortes. Você conhece a história do Pará, que por telefone a gente criou um tratamento que estava em estudo na veia, o Devi oral. A curva, depois que você entra com isso, diminuiu uma barbaridade. Vocês não sabem, mas a gente interviu em Manaus também. Se você olhar um gráfico, depois da nossa intervenção, caiu uma barbaridade. Nem todo médico aceita. E eu tenho que respeitar os médicos que não aceitam o tratamento. E não é para brigar quem não aceita o tratamento. Mas não atrapalhem quem está no dia a dia. Eu não fiz lockdown, eu tirei, vamos dizer o lockdown, você está botando muita fé nesse lockdown. Então, o que acontece? O meu tratamento não depende de lockdown. E não é meu, é de várias pessoas que fazem comigo. Eu não quero falar que é o meu. O que acontece é o seguinte, eu não tenho a variável lockdown, eu só perdi um. E sabe quantos que eu internei dessas 747 pessoas? Quantos eu internei? Eu internei 40. Quer dizer, essa cepa nova é mais agressiva. Antigamente eu não internava ninguém, mas hoje a gente tem 5% que a gente interna. Então não adianta falar que é o lockdown, pelo amor de Deus, não vamos ser ingênuos. Nós temos conhecimento que a transmissão ela é por saliva mais, as superfícies porosas não transmitem, não precisa mais ter aquela paranoia de toque de ficar limpando tudo. As máscaras seguram, lavar as mãos seguram e evitar a aglomeração. Agora, ao ar livre, isso é fato, eu não estou assim discutindo, ao ar livre. Agora, eu vi gente que pegou em casa e aumentando o lockdown depois de 3 semanas e os números aumentando. Aonde está o efeito de lockdown? Se estivesse na Dinamarca, eu acho que ia aumentar igual, porque esse vírus, ele é de morcego, ele fica em caverna. Agora, se estivesse na Dinamarca, todo mundo com a sua casinha. Agora, aqui em São Paulo, 40% de pessoas que não conseguiram sair para trabalhar, que se eles tivessem saído para trabalhar, talvez se contaminassem menos. Agora, isso são fatos. Não adianta dizer que está diminuindo a UTI. Eu sei que está diminuindo, eu estou trabalhando. Antigamente eu não tinha tanta vaga, agora eu tenho. Mas, olha, está diminuindo depois de 5 semanas. E isso vai continuar não é função do lockdown. A gente tem falado disso aqui, né? A questão do lockdown, por exemplo. Quando não dá certo, aumenta. Quando começa a diminuir, é graças ao lockdown. Mas o aumento nunca é por conta do lockdown. Né? Não adianta fazer as mesmas coisas repetidamente e achar que vai chegar a um resultado diferente. Doutor Zeballos, sempre um prazer conversar com o senhor. O senhor, de alguma forma, já até começou a responder o que eu iria perguntar, mas eu queria me aprofundar. Já há alguns estudos
eu andei lendo nessa semana, por exemplo, de que o contágio por superfície já poderia ser descartado. Havia uma paranoia no início da pandemia, as pessoas iam ao supermercado, voltavam passando álcool gel em alimentos, pegava a maquininha de cartão de crédito, já passava álcool. Já é possível afirmar que em superfície não há contágio do coronavírus? É raríssimo, é raríssimo. Só se a pessoa espirrar, você botar a mão e depois botar a mão aqui. É raríssimo. As grandes contaminações é por aerosol. Isso ficou muito, percebemos logo aqui no primeiro casamento em Trancoso. É aerosol com falta de crítica. As pessoas bebem, trocam cigarrinho. Foi aí que aconteceu o segundo boom lá em setembro. E você pode ver que mesmo nos transportes coletivos, as pessoas de máscara, mesmo as aglomeradas, não foram suficientes para causar um boom que levou a quase colapso do sistema. Então, isso ficou muito claro. Isso explica porque no Texas não está aumentando, porque talvez é uma questão, agora eu quero falar para quem está nos assistindo, é uma questão cultural de educação. Educação com a higiene. Se você lavar as mãos em cada lugar que você for, se você usar máscara, você não vai diminuir drasticamente a velocidade de transmissão. Então, os contágios nos objetos, não sou eu que estou falando, eu já percebia isso, porque eu vi as pessoas que pegaram na minha clínica, uma menina ela pegou na balada, voltou, a outra do lado não pegou, eu falei, bom, essa menina é imune, foi para a balada, pegou. Quer dizer, então, trabalhando do lado um do outro. Então, eu estou vendo isso. O que a gente vê, ninguém tira. Então, quer dizer, você está coberto de razão. É lavar as mãos e usar máscara. Se você está num lugar arejado a mais de 2 metros, é sadio e contra o vírus, joga contra o vírus, o sol, as brisas, o ar. Isso está bem documentado também. Ele é um vírus de caverna. 12h20, horário de Brasília. Pergunta agora do Rodrigo Constantino. Boa tarde, doutor Zeballos. É um prazer tê-lo aqui. Pois é, né? A Amanda citou o sucesso do Reino Unido, mas quando você compara com a Suécia, que não fez esse tipo de lockdown, a curva da Suécia é melhor. O formato é parecido, mas é melhor. Então não parece realmente que seja lockdown. Pergunta, doutor, qual a importância de praticar exercícios, de pegar sol para o sistema imunológico? Qual a importância de estar mais ao ar livre, fazendo esse tipo de exercício para essa doença? Primeiro, quem falou que o Reino Unido está certo? Começa por aí. Quem falou que o Reino Unido está certo? O Imperial College errou de longe e eles estão cometendo um erro brutal, que é deixa em casa, volta, estoura de novo. Isso é fato. O Reino Unido estava errado quando a gente aqui deu corticoide. Nós temos que voltar a pensar e não aceitar qualquer informação. Nós temos que voltar a pensar. Então, por exemplo, tem que valorizar o raciocínio dos brasileiros, tem que valorizar o raciocínio da observação. O lockdown só tem o princípio para estruturar a saúde. E é muito mais saudável, não é só no campo, Constantino, de tomar sol, de vitamina D, de se alimentar. Um dos maiores problemas que afetam a saúde, isso está na biologia da crença, é o pânico, é a depressão. As pessoas estão fatigadas, tem gente se suicidando. Eu falei com meu irmão, o doutor Eduardo Zeballos, um psicólogo de linha de frente, ele nunca teve tanto trabalho para acalmar os pânicos das pessoas. Então, quer dizer, e você sabe que o estado de espírito tem uma influência direta nas células das pessoas. Então, você está coberto de razão. As pessoas precisam só tomar o cuidado com a educação e voltar a viver. No Texas, eu tenho certeza que as pessoas estão mais conscientes. Eles podem até não ser obrigados a usar máscara, mas eles estão contando que as pessoas vão ter o bom senso de manter um distanciamento. Então, eu acho que é cedo para você liberar o pessoal sem máscara, é cedo, mas lavar as mãos em máscara é mais do que suficiente. Eu repito de novo, se o lockdown funcionasse, nós teríamos que ter resultado no 21º dia após, e não resultados leves 45 dias depois. Então, nós temos que valorizar o nosso raciocínio, porque nós temos aqui um estudo de anti-androgênio que nasceu aqui no Brasil,
Nós temos aqui o corticoide, que foi na observação clínica nossa, que nasceu aqui no Brasil, e a gente nunca foi, não faço questão de nada, eu faço questão de ajudar, eu ajudo orientando as pessoas, e a gente tem que valorizar um pouco o raciocínio. Eu preciso falar isso para vocês que é importante. Na década de 90, eu vi um americano falando naquela C-SPAN, dizendo que ele estava preocupado com a internet, porque a informação vinha muito fácil. Então, se a criança queria saber a distância da Terra à Lua, ele sabia num instante. Agora, mais importante do que isso é entender como foi calculado. E isso criou um hábito das pessoas irem aceitando essa informação. Eu fico muito preocupado com os títulos dos trabalhos. Por exemplo, eu vi um título outro dia dizendo que as reinfecções, que aliás posso falar para vocês, que as reinfecções, a segunda, apareceram com sintomas mais graves. O trabalho era verdadeiro, era sério, porque isso é muito raro, mas foram só 2 casos e nenhum deles foram internados. Só que na manchete, a pessoa que lê no título vai achar, nossa, a reinfecção é mais grave, aquele que já teve, que estava se sentindo curado. Aí outro dia eu vi um trabalho, olha, as reinfecções podem ser igual a 40%. Quando tem o pode na frente, você tem que pensar. Agora, você tem que ver, o que eu estou vendo? Eu vi 2 casos de reinfecções levíssimos, desses 747, porque a nova cepa, se fosse a cepa anterior, nem isso eu veria. 2 casos de reinfecções que foram muito leves. Então, as reinfecções, quem está assistindo a gente, elas têm pouco impacto ou nenhum na internação e muito menos nas fatalidades. Então, eu concordo, Constantino, as pessoas têm que voltar a viver com o devido cuidado e tanto faz fazer o lockdown, me parece até ser pior, porque eu já vi como é que foi as infecções anteriores, as pessoas estão pegando em casa, estão deprimidas, o lockdown me parece ser pior do que as pessoas com consciência e com orientação. Você vai num restaurante que não é clandestino, ele toma todos os cuidados, você entra com máscara, e o pessoal às vezes ironiza o cara levantar da mesa, botar máscara, que é a mesma coisa. Eu ironizo agora que a gente sabe. Se o cara levanta da mesa e põe máscara, ele só fica com a transmissão restrita à sua própria mesa, quer dizer, então ele não, realmente protegeria isso analisando o bom senso. Fato, lockdown está com os dias contados e sem contar as consequências drásticas da miséria que ele está levando em países que não têm uma boa estrutura. Fato, tem que respirar ar puro, tem que tomar sol, lava as mãos e usa máscara. Isso é mais do que suficiente. É mais do que suficiente porque isso eu estou observando e evita aglomerações. Não dá para evitar no transporte de saúde, mas paradoxalmente, quando abriram, não teve aquele boom lá atrás, só teve boom depois das baladas. Mas você está correto, Constantino. Doutor Zeballos, o senhor citou aí as reinfecções, né? Tem várias perguntas de espectadores do Opinião no Ar chegando. Eu selecionei 2 aqui que têm relação com reinfecção e vacina. Chegaram pelo Twitter, da Bárbara Vale e da Estela Mares Bernardi da Silva. A Bárbara pergunta, já tive Covid, não estou imunizada, deveria me vacinar? E a Estela Mares é mais ou menos a mesma coisa, teve Covid em abril de 2020, ela tem uma saúde, teve já 2 casos de câncer, tem hipotiroidismo, e ela quer saber também, já tive Covid, tenho possibilidade de ter de novo? Bom, então é o seguinte, em relação às reinfecções, quando apareceu essa nova cepa, que ela teve 15 mutações adaptativas em 9 meses, que é algo extremamente curioso, ela mudou o local onde o vírus se liga. Então, naquela época, levantou a possibilidade de que talvez, e tinha alguns trabalhos, a gente fala in vitro, que é em tubo de ensaio, mostrando que elas escapavam dos anticorpos gerados pela primeira cepa. Então, houve essa possibilidade de que a reinfecção poderia ser algo importante. Só que isso é subestimar o sistema imunológico do ser humano. O sistema imunológico é muito mais complexo do que produzir anticorpos. Nós temos imunidade celular, que eu já falo isso há mais de 1 ano. Então, o que nós observamos? E o que eu vejo
ninguém me tira, seja lá o que for. O que acontece? Nós que observamos que as reinfecções, ou seja, naqueles que já tiveram, são mínimas. Quando eu falo mínimas, são mínimas, e quando acontece, elas são leves e não, portanto, não causam fatalidades. Então, elas não têm impacto nessa epidemia. Isso foi assim em Manaus, é assim no Pará, quando eu converso com a doutora Carliane, Vânia Brilhante, com todas elas. Quer dizer, a reinfecção não é o que dá trabalho. Então, já vou falar sobre as vacinas. Não se preocupe com reinfecção, porque até outro dia teve um imunologista que eu conheço lá de La Jolla, na Califórnia, ele até escreveu um artigo dizendo que o Center of Disease Control, que é o CDC, estava subestimando a imunidade celular, porque lá eles mandam vacinar depois de 3 meses. Eu, por exemplo, eu tive há 1 ano, eu fiz uma pesquisa de anticorpos neutralizantes, que não é a sorologia, eu tenho 85% de anticorpos neutralizantes, porque eu estou em constante exposição. Mas para a nova cepa, o que me protege não são esses anticorpos neutralizantes, são as células de memória T que a gente tem. Mas eu ter 85% de anticorpos neutralizantes, mesmo que talvez a cepa, essa P1, essa nova escape, ele só indica que eu tenho umas boas células de memória, porque toda vez que eu entro em contato, os anticorpos são produzidos, mas mesmo que eles não sejam efetivos com a nova cepa, as células de memória funcionam. Essa é a única explicação que eu dou para o fato de observar as reinfecções mínimas. Aliás, gente, nós temos que vir dos fatos para os trabalhos e para o raciocínio. Nunca o contrário. Nunca o contrário. Então, o que acontece? Em relação às vacinas. As vacinas, elas têm um predomínio maior de produzir anticorpos. Nem todas as vacinas estimulam a imunidade celular. Por isso que havia um receio, isso realmente ocorreu, de diminuir a eficácia da vacina. Então, tem um estudo com a cepa africana, que a vacina da AstraZeneca, ela caiu em 6 vezes de eficácia. Mas não quer dizer que não seja útil um paciente de alto risco, que é um idoso, que essa cepa aumenta as fatalidades, ele tem um alto risco de ter fatalidade, 14% ou 15%, é melhor você tomar essa vacina, porque o meu sogro, por exemplo, tomou a vacina e ele está com anticorpos neutralizantes. Então é melhor você tomar a vacina do que não tomar, porque é tudo custo, é tudo risco, benefício. E agora, que diminuiu a eficácia, isso já era previsto, mas não diminuiu a eficácia da imunidade celular desenvolvida milhões de anos na nossa evolução. Isso não diminuiu. Eu sou a prova disso e os números que eu vejo são a prova disso. Então, o senhor está respondendo mais ou menos a pergunta da Cristiane Carvalho, quer dizer, uma pessoa que teve a Covid, ela está, digamos, mais imunizada do que aquela que recebeu a vacina, seria isso? Isso está parecendo que sim, porque eu peguei casos de idosos que tomaram vacinas que eu tive que internar, e casos graves. Mas não quer dizer que essa vacina não vai proteger uma minoria, que seja 20%, 30%. Então, na dúvida, você dá. Eu acredito nisso. O CDC manda 3 meses e o Centro de Saúde da Espanha, um órgão similar, 6 meses para vacinar. Mas o CDC foi, vamos dizer, considerado, abordado ou criticado por um imunologista muito conhecido, porque ele estava subestimando a imunidade celular. Mas, na dúvida, eu acho que 6 meses é mais que suficiente, que eu seguiria mais a Espanha do que o CDC, porque eu já tenho 1 ano e eu me exponho diariamente, tomo os meus cuidados, mas eu me exponho diariamente e tenho anticorpos altíssimos. Então, a eficácia da vacina diminuiu, a gente não sabe quanto. A gente não sabe quanto as fatalidades aumentaram um pouco, não muito, com essa nova cepa, porque ela inflama muito mais rápido, mas as fatalidades, eu vou repetir, poderiam ser evitadas se o paciente é vigiado desde o começo. Por isso que nós temos números reais. Os meus números eu respondo, e não está associado a lockdown, não está associado a nada, está associado a você acolher o paciente. Aliás, tratar o paciente é muito mais do que dar remédio.
é você acolher, é você passar confiança, é você entrar com corticoide na hora certa. Você pode usar qualquer um dos 3 remédios que a ciência, entre aspas, diz que não dá, mas o Conselho Federal de Medicina analisou os vários estudos que falam que funciona e vários estudos que falam que não funciona, ele não chegou à conclusão. E ele é o órgão máximo. E atrás da Anvisa, tem cada macaco no seu galho, a Anvisa mede a segurança. Então existe uma política muito grande, e isso me entristece demais, porque estão deixando o ser humano lá na porta dos fundos, vão morrendo, ninguém toma nenhuma atitude. Eu estou falando isso aqui há mais de um ano, no pico que é a doença, que a própria Amanda falou que os hospitais de ponta estavam realmente lotados, tivemos que abrir alas, isso foi há 2 semanas. Hoje não está mais assim, vocês estão ouvindo de quem está trabalhando, eu vou sair daqui, vou para o hospital número 1, depois eu vou para o hospital número 2, e está diminuindo sim aquele pessoal de ficar esperando para internar no pronto-socorro. Isso já está diminuindo. A gente ainda continua com um volume muito grande em função do boca a boca, mas é muito importante que as pessoas se conscientizem que existe tratamento sim, e quem negar tratamento está deixando de salvar vidas. Isso é muito importante que fique claro aqui. Doutor Zeballo, qual a sua percepção dessa nova cepa? A gente sabe que ela é mais transmissível, mas a gente ainda não sabe, talvez o senhor tenha com certeza tem uma percepção melhor, se ela é mais grave também, porque hoje a gente vê pelos números que os jovens já são a maioria dos internados em UTIs, né? Já são 52% dos internados em UTIs. Essa nova cepa, na sua avaliação, na sua experiência, é mais agressiva e como ela se comporta, diferentemente da primeira? Olha, esse é o número 52% nas UTIs, você deve ter colhido, não sei, deve ser no geral. Estudo que saiu uma pesquisa essa semana, da própria associação que mede essa lotação de UTIs, que os jovens já seriam maioria, mas, enfim, talvez a sua percepção seja outra. Não, eu vou falar o que eu vejo e também é uma amostra pequena do que eu vejo, porque a gente interna muito pouco, porque eu começo a tratar desde o começo. Desses 747, eu devo ter internado uns 50, e fatalidades, como eu falei, foi só uma. Infelizmente, para essa família não é só uma. Mas, de qualquer forma, sim, isso é fato. Como ela se replica muito mais rápido, a sua observação está correta. Ela leva à inflamação. Aliás, a gente tem uma ideia de como funciona essa doença. Essa doença, o que põe a vida em risco, não é o vírus se replicando, é depois que ele é quebrado. Esses pedacinhos de vírus, eles são distribuídos pela corrente sanguínea, tanto que a base do pulmão, que tem mais circulação, isso é bom que os colegas estão assistindo, eles observem isso também, é onde começa, mas ela pode ir pelo intestino, também chega no fígado, e aí aumenta as provas do fígado. Então, são pedacinhos de vírus que entram em contato com a paredinha do vaso, que chama endotélio, causam uma inflamação, formam um coágulozinho, e aí, se o sangue não circula no pulmão, no alvéolo, não tem troca gasosa, daí aquela tal asfixia. Por isso que anticoagulante funciona, por isso que o corticoide, na hora certa, ele diminui essa inflamação, tende a diminuir, e na primeira cepa a gente não entubava ninguém. Por isso que talvez um biofármaco que eu tô dando, estou tendo resultados excelentes, que ele age nessa fase, ajuda. Então, agora, quando a pessoa é jovem e está sendo internada, e quando você fala internado em UTI, às vezes ele está internado no UTI com catéter de alto fluxo, eles respondem bem ainda, porque ele tem rim bom, tem coração bom, responde ao corticoide. Às vezes pode ocorrer uma fatalidade se ele chegou muito tarde, a inflamação está muito avançada. Então, por que essa cepa interna mais jovem? Porque a quantidade de oferta para causar esse tipo de inflamação é muito maior. E às vezes não dá tempo da supressão com os remédios que a gente tem, e aí você acaba tendo que botar para ventilação assistida, que quem não está assistindo seria intubação. Esse mecanismo de ação desse vírus, ele já morto, que o certo é inativo, por isso que 4, 5 meses depois, você vê a pessoa perder o olfato, porque às vezes tem partículas distribuídas, e quando essa partícula desencadeia uma inflamação, a pessoa fica com essa região afetada. Então, tem esse quadro neurológico, tem a fadiga,
tudo isso acontece depois por conta disso, por conta das partículas virais que ficam ainda no organismo depois que você eliminou. Não é que você está com o vírus se replicando. Esse é o grande problema dessa doença, é que as partículas virais têm uma ação que causam doença, que a gente fala patogênica, e é no vaso. Essa doença é uma vasculite sistêmica depois que o sistema imunológico quebra esse vírus. E dependendo da pessoa, essa vasculite sistêmica acaba pegando todos os órgãos. Daí a importância da vigilância desde o começo. Daí a importância de ações rápidas num determinado momento. Mas isso é individual, vai da expertise do médico. Nós temos vários médicos que depois lá que a gente resolvemos com vários médicos o colapso do Pará lá atrás. Naquela época não tinha tanta política, então nós conseguimos prescrever os remédios logo de cara. Mas depois que a gente viu isso, é esse que tem muita gente que, inclusive, tem um grupo de médicos que eles orientam. E aí, nesse momento, você tem que ir atrás dos resultados. Depois a ciência vai explicar por quê. No momento que a gente deu o corticoide lá atrás, a ciência falou que não era para dar, que ia aumentar. Nós temos que respeitar a ciência, mas eu não vou acreditar que o sol é verde, mesmo que o astrônomo esteja falando. Eu estou vendo que o sol é amarelo. Aí depois a ciência começou a salvar vidas, esse corticoide, aí a ciência mostrou que o corticoide funciona. E assim é. Então, nós temos que respeitar, quando você está diante de um problema novo, você tem que quebrar alguns paradigmas e você ir atrás da solução. E aí, a observação é a maior da ciência. Foi assim com a penicilina, foi assim com a descoberta do Viagra acidentalmente, foi assim com a descoberta do minoxidil que cresce cabelo. Gente, e que médico, que eu gosto de fazer diagnóstico, eu sou clínico geral, médico que está na beira do leito, que observa, nós temos números. Eu tentei convencer o americano do John Hopkins, ele ficou com medo da replicação viral e não deu. 3 meses depois ele me mandou os parabéns. Então, o que acontece? E não faço a menor questão de aparecer com isso, eu quero que as pessoas façam estudo. Mesmo esse remédio novo que eu estou dando, que eu estou tendo resultados excelentes, eu já falei com uma instituição, eu falo, não quero pesquisar, não quero dor de cabeça, vocês que vão pesquisar, porque a observação, ela é real e funciona. Então, por isso você está correto, é uma cepa mais agressiva, tem um índice de fatalidade maior e a sua observação foi bem pertinente, Amanda. Agora mais uma pergunta do Silvio Navarro. Silvio. Doutor, uma pergunta que, na verdade, muita gente está mandando aqui pelos chats, pessoal que faz opinião no ar com a gente nas nossas redes sociais. Vacinas, a eficácia das vacinas, temos vacinas melhores e vacinas piores? Já é possível concluir isso? Olha, eu vou falar da observação e de alguns estudos. Por exemplo, para a cepa P1 da África, que tem mutações, para a cepa da África, que é outra diferente da P1 que nós temos aqui no Brasil, que tem mutações muito parecidas com essa do Amazonas, de Manaus, tiveram estudos da Oxford que mostrou que diminuiu 6 vezes a eficácia. A da coronavírus a gente não sabe ainda, mas obviamente deve ter reduzido a eficácia também, porque elas são mais baseadas em anticorpos. E também, eles podiam falar que diminuiu, mas eu estou vendo as pessoas que tomaram a vacina e acabaram ficando em estado grave. Mas eu estou vendo também pessoas que tomaram a vacina e desenvolveram anticorpos. Então, o que significa isso? Que para algumas pessoas elas ainda estão funcionando. Isso é uma questão individual de cada um. Por isso que eles começaram com eficácia de 50%, para a cepa anterior, diga-se de passagem, e falaram, a coronavírus falou que não ia ter casos graves. Talvez se fosse a cepa anterior, sim. Mas para essa cepa nova, com essa mutação, a gente não sabe. Agora, se você é uma pessoa de risco, de idade, eu aconselho tomar, porque é melhor do que nada, é o que nós temos hoje. Agora, é muito mais importante você lavar as mãos, frequentar lugares arejados, evitar locais fechados, caminhar um pouco, usar máscara e sair um pouco, porque o medo que a gente vê pelas manchetes, isso deixa as pessoas extremamente... Isso afeta diretamente o sistema imunológico, isso é um estudo descrito. Por isso que quando eu vou nas minhas mídias sociais, ninguém me assessora, não tenho assessoria de imprensa, não tenho nada.
mas quando eu vi, eu estava com uma série de pessoas me seguindo, porque tudo aquilo que eu falo, eu explico o porquê. E é isso que vocês têm que cobrar das pessoas antes de aceitar a informação. Por que você acha que funciona isso? É baseado em quê? Por que o CDC dá 3 meses para tomar vacina? Porque ele se baseia nos níveis de anticorpos que depois de 3 meses caem. Por que os meus anticorpos não caem? Porque tem células de memória e eu estou constantemente exposto. Então, os estudos de eficácia, tem alguns, mas pelo que eu estou observando, é nítido que a eficácia diminuiu e tem mais pessoas lá com a Coronavac, não porque a Coronavac é pior ou melhor que a outra, porque o maior número de pessoas foi vacinadas com Coronavac. Eu não tive ainda ninguém como é que eu posso colocar? Eu não tive ninguém ainda com a Oxford. Em relação à segurança, o pessoal fica muito preocupado com essa de Oxford, que é da AstraZeneca, com trombos. A gente viu que é só aquelas pessoas que têm predisposição a ter trombo. Eu ainda não vi ninguém nessas 740 pessoas, também eu não vi ninguém que tomou, não tem um espaço amostral. Mas eu não tenho visto essa complicação. Precisamos ter dados mais concretos, porque o meu espaço amostral é pequeno. O que eu posso falar é de comportamento de doença, que 1 mês e meio a gente ter dados de 747 só na minha clínica é um número bastante considerável. E quase 3 mil casos em um ano é bastante considerável. Por isso que eu falo as coisas da minha observação com muita segurança. De vacina nós temos que esperar um pouco mais para ter números mais concretos. Mas com certeza as novas gerações de vacina, eles vão colocar estímulos para essa nova cepa. Pois é, doutor, o senhor mencionou muitas vezes aí essa questão da observação, né, de estar em cima e contra a ciência abstrata. E eu gostei muito dessa colocação, porque a coisa que mais está me preocupando, para ser sincero, a pandemia felizmente vai passar e infelizmente vai deixar muitos mortos no caminho. Mas essa mentalidade de que, em nome da ciência, que é uma pseudociência, vamos, enfim, a partir para um regime muito autoritário, isso me assusta. E a ciência é feita de baixo para cima, com observação. O senhor mencionou vários remédios, tratamentos, e a politização está matando isso. Antes falavam que não tinha eficácia comprovada, os tratamentos hoje falam que tem ineficácia comprovada, o que é, inclusive, fake news. Doutor, eu já ouvi algumas vezes isso, eu queria perguntar ao senhor, quantos remédios nós usamos em vários tratamentos para outras doenças hoje, sem o tal teste de ouro, duplo cego, randomizado, da ciência, publicado na revista tal? Olha, é o seguinte, essa ciência que você está falando, existe um dedo de interesses que estão por trás, que eu não quero nem entrar nesse detalhe e mensurar. Uma coisa é certa, a ciência ela está acima de política, só que infelizmente estão esquecendo de botar o paciente em primeiro lugar. Então, quando você vê uma notícia dizendo que o remédio faz mal, isso me deixou preocupado. Porque se você discute que funciona ou que não funciona, porque tem trabalhos que favorecem que funcionam, tem trabalhos que favorecem que não funcionam, você pega um órgão como o Conselho Federal de Medicina, um presidente sério, ele foi totalmente imparcial. Ele falou, olha, não temos ainda conclusões se funciona ou se não funciona, mas o malefício é mínimo. Outro dia eu tive que esclarecer uma situação que diz que teve uma pessoa que ganhou um transplante de fígado. Pô, quem nasceu depois dos anos 60, quantas pessoas vocês viram que ganhou um transplante de fígado por causa de remédio da piolho? Não tem. São medicamentos que são prescritos há mais de 40 anos. Mas a gente sente que existe uma resistência. Já na vitamina D de dado, que as pessoas tomam também, é muito útil você ter uma boa vitamina, tomar sol, ninguém incomoda, não vejo ninguém fazendo propaganda de intoxicação de vitamina D, que também tem. É muito provavelmente porque talvez isso não atrapalhe, nem atrapalhe nem desatrapalhe a doença. Agora, quando eu vejo, eu não tenho certeza se no meu tratamento, eu não dou cloroquina, não porque eu não gosto da cloroquina, mas eu respeito os trabalhos dela. Eu prefiro dar a ivermectina, porque eu vi lá atrás em tubo de ensaio que ela diminuía a replicação viral. E eu estou na guerra, eu dei porque o malefício é mínimo.
E aí nós começamos a completar com novas descobertas, quando o bloqueador androgênio recentemente, se ele funciona ou não, se o estudo vai ser replicado, eu sei é que nós temos mínimas fatalidades. Eu não vou ignorar minhas mínimas fatalidades. Se é o amor que eu dou para o meu paciente, eu não sei o que está funcionando nesse pacote, mas ele está funcionando. Eu acredito muito no corticoide na hora certa, porque foi um filhinho meu, mas eu acho que tem muita coisa que está acontecendo, principalmente com essa cepa nova. Ela ficou mais resistente ao tratamento, sim. Antigamente eu não tinha que internar ninguém, agora eu tenho que internar. Como a própria Amanda mencionou, eu tratei gente jovem, está todo mundo em casa, esses jovens. Agora, por essas ironias do destino, eu só estou com 20 pacientes internados, todos bem mais velhos. Eu só tenho um de 33 que já está respondendo ao tratamento, vai embora logo. Então, quer dizer, essa história de ciência, quando eu vejo pessoas que vêm dizer que não funciona e não atende um paciente, qual é a experiência que esse camarada tem? Ele leu e está reproduzindo, porque o estudo, o P não foi. Então, quer dizer, você tem que ver o que ajuda a gente. Olha, é muito maior do que política, é muito maior do que vaidade, é muito maior do que disputinha entre médicos. Nós estamos falando de vidas e nós temos resultados, sim, e não está associado ao lockdown. Aquelas prefeituras, tem prefeituras que eu não conheço os prefeitos. Não sei, não posso falar da veracidade deles, que tem algumas cidades. Agora, tem prefeituras que eu conheço o prefeito, eu conheço as pessoas que estão lá. Desde um ano eles começaram a seguir as nossas orientações. A gente chegou também a dar orientações em Manaus com resultado. Então, eu não posso ignorar o que eu estou vendo. Eu não estou nem preocupado com a ciência, eu estou vendo o resultado. Depois que a ciência quiser explicar por que esse nosso tratamento que eu sei, que seja a biologia da crença, dele olhar no meu olho, acreditar que funciona, que a ciência aprove que não foi nenhum remédio que eu dei, que foi o amor e o carinho que eu dei para o meu paciente. Não quero nem saber o que está funcionando agora. Eu quero ajudar as pessoas, salvar vidas, dar consultoria para a Prefeitura de Araxá, que me pediu, dar consultoria para outras pessoas, porque o boca a boca é inegável. Os números estão aí, os meus números, que não são só meus, dos profissionais que trabalham comigo e de outros profissionais de outros estados. Eu vou ignorar o que eu estou vendo? Você vai dizer que o sol é verde porque o astrônomo falou que é verde? Não. Dr. Roberto Zeballos, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Opinião no Ar. O senhor é sempre bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Boa tarde, até uma próxima. Boa tarde. Olha, muito obrigado, Amanda, Constantino, Silvio e o grande Lacombe. Muito obrigado. 12h57, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta. E antes de algumas informações sobre o combate à Covid aqui em São Paulo, um recadinho rápido para você, 15 segundos. Pois é, o show do Dória está começando agora, a entrevista coletiva, e o governo de São Paulo mantém o estado na fase vermelha da quarentena, Lacombe, mas já com algumas mudanças a partir de amanhã, sábado, o que eles vão batizar agora de fase de transição. Acabaram as cores, né? Não tem mais cores mais escuras, não, agora fase de transição. Mas enfim, os shoppings e as lojas de rua voltam a funcionar no horário das 11 da manhã às 19 horas. Isso na segunda-feira? A partir de amanhã, já a partir de amanhã, sábado. Competições esportivas liberadas, as aulas já haviam voltado e aí na sequência, a partir do dia 24, deve ter liberação para academias. Também os cultos e missas, olha, com algumas restrições, eles vão poder ocorrer já a partir desse final de semana. Está acontecendo agora o anúncio. E restaurantes e similares também a partir do dia 24, só para complementar, das 11 às 19, salões de beleza e barbearia também, atividades culturais e, como você disse, as academias. 11 às 19, então a partir do dia 24. Vai ter que começar a jantar às 5 da tarde. Cedinho. Então tá bom. Silvio, Amanda, Constantino, obrigado. Pessoal, obrigado. Bom fim de semana para todo mundo. Opinião no Ar volta na segunda-feira. Até lá.